Nós vamos falar sobre o fracasso humano e o remédio divino, né, para curar essa doença. O profeta nos ensinou na mensagem Como Poderei Vencer, no parágrafo 92. Ele está declarando ali que o homem já nasceu fracassado. O homem já nasceu fracassado. E esse nascimento natural não pode produzir vida. Porque você já nasce fracassado. Você está em um mundo fracassado, entre pessoas fracassadas, que possuem credos fracassados, denominações fracassadas, e você tem que chegar à vitória de alguma maneira. Como chegar, então, à vitória se já se nasceu fracassado? No Salmo 51, versículo 5, a Bíblia nos ensinou ali: em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então, eis aí o fracasso do homem. É o ato de já nascer em pecado. Mas vamos deixar e dar o tempo para o nosso professor, o pastor Nelson Galvão. É contigo, meu irmão, vamos desenvolver esse tema aí para a glória de Deus. Shalom, Adonai. Shalom. Eu queria, pastor Luiz, para dar uma base, ler aqui em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu e também do grego. O grego aqui é todo o povo gentil que não é judeu. É uma linguagem bíblica que considerava quem não é judeu, porque a Grécia naquele tempo era o império mundial, e aí eles fizeram a simplificação, e Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação dos judeus e de todos os não judeus. Por que que o evangelho... Por que que o evangelho é o poder de Deus para a salvação? Porque está escrito aqui no versículo 17. No evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O grande pregador, reformador Martinho Lutero, ele dizia: cada vez que eu lia na Bíblia algo que falasse da justiça de Deus, eu tremia dentro de mim. Porque eu temia essa justiça, a justiça de Deus. Porque eu sabia que eu era um homem fracassado, o Martinho Lutero dizia, e eu não conseguia atender os justos requisitos da lei de Deus. E então, toda vez que eu pensava na justiça de Deus, eu pensava em termos de juízo. Eu pensava em termos de Deus vai me levar a juízo. Mas toda vez que a Bíblia fala de justiça de Deus aqui, no Novo Testamento, ela não está se referindo a juízo, ela não está se referindo à condenação. Ela está se referindo à retidão de Deus. E quando o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para escrever e diz: não tenham vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Esse se descobre aí se revela. No Evangelho, a justiça de Deus se revela. No Evangelho, a justiça de Deus se manifesta. Mas preste atenção, a justiça de Deus se revela no Evangelho nos cristãos. Através do Evangelho, a retidão de Deus se revela, quer dizer, se manifesta, se descobre nos cristãos. O nosso tema é o fracasso humano e o remédio de Deus para este fracasso. Então, por que nós somos fracassados? O pastor Luiz Carlos acabou de ler aí várias passagens do nosso querido profeta irmão Brana, mostrando que todos nós já nascemos fracassados. Isso é uma doutrina bíblica. Isso já foi ensinado no correr das eras, que nós temos uma natureza depravada.
A natureza humana é depravada. Até mesmo a Igreja Católica Romana acredita no pecado original. Todos nós nascemos pecadores. Você não peca, você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Né? Uma criança com 2 anos, com 1 ano, ela já é egoísta, ela já é individualista, ela já tem soberba. Você quer fazer um teste? Pega uma criança de 2 anos e coloca os brinquedos dela num determinado quarto e veja um brinquedo que ela despreza, ela não gosta daquele brinquedo. Então tem um brinquedo ali que ela não gosta, aquele ursinho ela não gosta, ela despreza. E ela gosta dos outros brinquedos, a bola, a bicicletinha, tudo. Aí você traz outra criança de 2 anos, coloca dentro daquele quarto, e essa criança de 2 anos vai e pega o ursinho. Quando aquela criança pega aquele ursinho, aquela criança que não gosta do brinquedo, ela fica vermelha e entra gritando e tomando o ursinho da mão da outra. O que é isso? Onde é que essa criança aprendeu isso? É o pecado original. Elas se irritam tanto que parece que elas querem destruir o mundo. Uma criança de 2 anos. Querem mandar nos pais, querem impor sua vontade sobre a mãe. É assim, é a natureza humana. Existe um livro que a Virgem Maria concedeu uma entrevista para o apóstolo Lucas, e ela disse assim para Lucas, ele, se referindo ao Filho de Deus que ela criou desde pequenininho, ele nunca fez birra, ele nunca chorou por causa de fome, ele nunca ficou exasperado e vermelho, gritando, revoltado. Ele sempre foi manso e dócil em qualquer situação. Porque ele, Jesus, não nasceu com pecado original. Mas então, o que desgraça é esse pecado original, meus amados irmãos? O pecado não é uma criação. O pecado é uma perversão. É a perversão da justiça. É a perversão da verdade. Então, Deus criou Adão perfeito. Adão não tinha pecado. Então, as pessoas falam assim, a gente peca porque a carne é fraca. Não, não é porque a carne é fraca que a gente peca. A gente peca porque nós somos fracassados pecadores. Então, o que aconteceu? O homem foi projetado, agora eu vou mostrar para vocês por que nós somos fracassados, e depois eu vou falar desse remédio, que vai nos livrar desse fracasso. Eu li aqui o apóstolo Paulo falando do evangelho, que é o poder de Deus para esta salvação. Então eu peguei o remédio e já apresentei o remédio. Vocês já sabem, o remédio é o evangelho. Mas aí vamos diagnosticar o ser humano no seu fracasso. O homem, ele foi criado perfeito. Adão foi criado na imagem de Deus. Adão não era individualista. Adão não tinha esse afã de dominar, de querer saber tudo. Adão não era curioso. Só um minuto, meus irmãos, que a minha câmera virou aqui. Adão era perfeito. Mas antes dele receber a plenitude do Espírito Santo, que a Bíblia chama de a árvore da vida, ele teve que passar por um teste. E então Deus disse para Adão, de toda a árvore do jardim, você pode comer. Veja, isso é uma linguagem simbólica. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela não comerás. Porque no dia que comeres dessa árvore, neste dia morrerás. Que conhecimento é esse? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vocês percebem que ela é uma árvore pervertida. Ela tem um conhecimento, mas é um conhecimento misturado com o bem e com o mal. Então, se a gente observar, esse conhecimento misturado, esse raciocínio, esse ponto de vista, esse raciocínio, aonde você questiona o bem, aonde você questiona Deus,
onde você questiona a lei moral de Deus, quando você começa a questionar a bondade de Deus, porque saber que Deus é bom é um conhecimento intrínseco. Não precisa fazer teologia para saber que Deus é bom. Como é que o Criador pode ser mau? Como é que o Criador pode ser malicioso? Até o cientista Einstein, ele confrontando o pessoal da física quântica, o pessoal da física quântica dizia para Einstein, não tem como a gente analisar as partículas, porque quando a gente olha para a partícula, já não é mais a mesma, ela muda com o nosso olhar. E aí, quando você vai para a esquerda, a partícula está na direita. Quando você vai para a direita, a partícula está na esquerda. Ela tem uma cor, quando eu fotografo, ela é azul, daqui a pouco ela é vermelha. Então, não tem como achar essas coisas. Aí Einstein falou assim, eu não acredito nisso. Isso está parecendo um jogo de dados. E Deus não joga dados com o universo. Aí ele falou assim, Deus é misterioso, mas Deus não pode ser malicioso. Olha só a frase desse homem. Deus é misterioso, mas ele não pode ser malicioso, ele não pode ser mau. Então nós sabemos, até um homem que não era religioso, que era só cientista, ele sabia que Deus só pode ser bom. Como é que ele pode criar um mundo tão maravilhoso como esse e não ser bom? Ele é bom, ele é bom. Mas aconteceu que um anjo chamado Lúcifer, no reino de Deus, no céu, começou a questionar a bondade de Deus, porque ele não queria se submeter às normas da lei moral. A lei moral está plantada no nosso coração, está colocada nas tábuas de carne dos nossos corações, no coração dos anjos, de Deus, dos homens. Todo agente moral sabe o que é certo e o que é errado. E todo se submete a essa lei. Né? O grande filósofo Emmanuel Kant, ele falou, duas coisas me deixam maravilhado. O céu estrelado sobre a minha cabeça e a lei moral escrita no meu coração. Aí vem o diabo e começa a dizer, não existe lei moral. Essa lei moral de Deus, ela é falsa, ela está aí para nos oprimir. Deus não dá liberdade para as suas criaturas. Deus não é bom. E aí, quando ele começou a fazer isso, ele começou a misturar conhecimento a respeito de Deus e começou a colocar o mal nesse conhecimento. Então, o diabo se tornou, com o seu discurso, o diabo se tornou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus falou para ele, olha, e existia o Espírito de Deus, que não aceitava de jeito nenhum questionar nada, porque Deus estabelece leis e Deus guarda leis. A lei moral de Deus é guardada por Deus. Deus é o primeiro a guardar a lei dele. Deus não pode quebrar a lei. Então, por esse motivo, Deus é uma árvore de vida. Deus é uma árvore de vida. E aquele que questionou Deus se tornou uma árvore de morte, que a Bíblia chama de árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, olha o que Deus falou, foi o seguinte, Adão, tem um espírito aí vagando no jardim, que ele vai te trazer argumentos contra mim. Não coma desta árvore. Não aceite essa filosofia. No dia que você acreditar, você rompe comigo e você morre. Então, morrer, no sentido aí, eu não poderia mais andar com você, e sem mim você estará fracassado. Você vai pecar, você vai romper a minha lei moral, e eu terei que te punir, porque a minha lei está à minha altura. A minha lei moral é um reflexo do meu caráter. E eu não posso de forma alguma comprometer a lei moral, nem por você, nem por anjo, nem por Eva, nem por ninguém. Se você transgredir a lei moral, você vai ter que ser punido de acordo com o que está escrito nos códigos eternos. Aí Adão perguntou, meu pai, o que é que a lei diz? O código, qual é o castigo para quem rompe a lei moral? Aí ele disse, o castigo é morte. No dia que você quebrar um item da lei moral, nesse dia você morre. Então, Adão, não faça nada fora da minha vontade. Tá certo? Casamento, Adão, sexo é depois do casamento. Isso é lei moral. Adão, casamento é compromisso. Você ainda é noivo de Eva. Então, não avança o sinal. E a Bíblia disse que eles foram avançar o sinal e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a prova de que, na verdade, praticaram sexo fora da lei do casamento é que, quando terminaram, eles perceberam que estavam nus. Ora, alguma coisa eles fizeram com os seus corpos
e depois eles ficaram com vergonha desses corpos. Eles estavam nus antes, mas não sabiam. Então, nesse momento, Adão e Eva se tornaram pessoas fracassadas, escravos. O Espírito e a glória de Deus saiu deles. A Bíblia fala aqui, no livro de Romanos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus. No exato momento que a glória de Deus, o Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo, a presença do Verbo, se afastou de Adão, o diabo se aproximou. E quando o diabo se aproximou, Deus é amor, o diabo é ódio. Deus é paz, o diabo é conflito. Deus é saúde, o diabo é doença. E então Deus não pode ficar com o pecado. No livro de Isaías está escrito: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E então Deus não podia mais suportar aquilo. E assim como Deus expulsou Satanás do céu, Deus foi obrigado a expulsar Adão do paraíso e deixá-lo numa condição de morte, separado da vida de Deus, lançado num universo paralelo, onde não há amor, onde não há comunhão com Deus, onde ele não consegue corresponder de maneira alguma aos requisitos da lei moral. Adão não conseguiu mais corresponder aos requisitos da lei de Deus. E aí você encontra no Salmo 51 uma oração de um homem que havia cometido adultério e depois ele cometeu homicídio. E quando ele está confessando os seus pecados para Deus, ele diz: meu Deus, em pecado eu fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então, qual é a solução para isso? Esse é o fracasso, irmão. Todos nós nascemos separados da vida de Deus. Não existe religião que possa nos unir com Deus. Não existe filosofia. Não existe psicologia. Não existe ciência. Não existe hipnotismo. Não existe nada que possa nos trazer de volta para Deus, a não ser única e exclusivamente o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus decidiu salvar Adão. Deus disse: ele foi enganado. Ele foi seduzido. Ele foi enganado pelo diabo através da sua esposa, numa situação de inocência. E eu não vou deixar as coisas dessa forma. Eu vou assumir a culpa no lugar dele. E existe uma lei, na lei moral, que é chamada a lei do parente redentor, na qual está escrito lá nos códigos eternos de Deus, que se um parente inocente, rico quer dizer que tem condições de pagar a dívida daquela pessoa e continuar rico. Se a pessoa tem que ser rica para ser redentor. Se um parente rico, que é chamado parente digno, se um parente rico, um parente digno, decidir pagar a dívida de um parente chegado e assumir aquela dívida, esse parente que estava em dívida terá sua dívida perdoada e o parente rico paga essa dívida e resgata a propriedade que o parente pobre perdeu. Então, nós éramos pessoas miseráveis e nós tínhamos uma propriedade que nós perdemos. Nós perdemos o Jardim do Éden, nós perdemos o Espírito Santo, nós perdemos a comunhão com o nosso Deus, nós perdemos a santidade, nós perdemos o Espírito Santo, nós estávamos na miséria, lançados na sarjeta do pecado, na maior desgraça. E quando Adão caiu, meu Deus do céu, a glória foi-se embora dele. E na virada do dia, às 18 horas, quando o sol está se pondo, é o momento da virada do dia. Às 6 horas da tarde, Deus aparecia sempre na forma de uma coluna de fogo para conversar com seu filho Adão e sua filha Eva. Mas nesse dia, quando ele chegou naquele lugar onde era o culto, ele não estava ali. Ele não estava. Quando ele viu a presença de Deus se aproximando, os passos de Deus se aproximando daquele local de culto, daquele lugar de adoração, ele correu para dentro dos arbustos do jardim e se escondeu com Eva. E ele estava coberto com um vestido feito de folhas de figueira, que ele havia aquele lugar que não encontrou seu filho no local de adoração. Deus faz uma pergunta, meus amados irmãos, que é profunda, muito profunda.
Porque ele faz a seguinte pergunta: Adão, onde você está? Ó, Deus é onisciente, Deus não brinca com palavras. Deus não brinca com palavras. Que pergunta é essa de Deus? Você fala, não, Deus sabia onde ele estava. Sim, fisicamente Deus sabia, mas espiritualmente Deus não sabia, porque ele estava no abismo do pecado, aonde Deus nunca foi nem nunca irá. Sim, Adão, você está no lugar onde você está em trevas profundas. Cadê você que eu não te vejo mais? Cadê você? Por que você não está aqui? Cadê você? Onde você está? Ou a onisciência não podia chegar naquele lugar, o inferno do pecado, onde Adão estava, irmão. Ó, irmão, nós não temos uma ideia do que é o pecado. Leia a mensagem, a crueldade do pecado e o preço que custou para afastar o pecado das nossas vidas. E então, para Deus entrar em contato com Adão, Deus teve que falar assim, eu vou ter que assumir a culpa. Eu vou ter que me tornar um homem. Eu vou ter que descer lá embaixo, nesse buraco, para tirar meu filho de lá. Esse buraco onde tem demônios, escorpiões, serpentes, dragões, destruindo meu filho. Eu vou descer lá. O Pai fez isso por amor. Por amor Deus fez isso. A salvação é por amor. João 3,16. Deus amou as pessoas de tal maneira que doou livremente o seu filho unigênito, quer dizer, unigênito, nascido dos seus genes, o único da sua espécie. Jesus Cristo é o único unigênito, gerado dos próprios genes de Deus, é o único da espécie. Não pode ter dois Jesus, nunca haverá. Jesus é Deus, porque ele é a manifestação em carne dos próprios genes, os códigos espirituais de Deus. Ele é a imagem de Deus. E Deus falou assim, eu vou me tornar homem, eu vou me tornar o cordeiro, e eu vou lá, eu vou descer ao inferno, aonde ele está. E Deus desceu. E para simbolizar essa descida divina, ele sacrificou uma ovelha, representando ele mesmo. Sacrificou talvez 2 ou mais ovelhas, e com aquela pele daquelas ovelhas, ele fez um vestido para Adão e fez um vestido para Eva. Pegou aquele vestido e jogou lá para aquele lado daqueles arbustos e falou assim, vista Adão e venha para a minha presença. Ou quando Adão começou a vestir aqueles vestidos, as primeiras coisas que tinha morrido no Éden, meus irmãos. Aquele que pecar morrerá. Adão pensou assim, por que eu vou ficar vivo e as ovelhas estão morrendo? Quem matou essas ovelhas? Adão falou assim, foi o meu pecado. Por que Deus sacrificou? Aí Adão era sábio ainda. Ele disse, essas ovelhas representam o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado da minha vida e vai me levar de volta para o Éden. Qual é a solução para o fracasso do homem? Qual é? A morte de um cordeiro puro e imaculado. E que esse cordeiro tenha o valor de Deus, porque o pecado foi contra Deus. Então a culpa está no nível de Deus. Por isso que é uma condenação eterna, porque é algo que nós afligimos contra o próprio Deus, porque a lei é a expressão do caráter de Deus. Então Adão soube, o único que pode me salvar é se Deus assumir essa culpa. Ele é o juiz, ele é o legislador, ele é o mediador, ele é o advogado, ele é o acusador, ele é tudo. Só ele pode me salvar. Ninguém mais pode me salvar. Só ele, só ele, só ele. Por isso que a Bíblia aqui, no livro de Isaías, fala assim, só eu sou o Salvador e fora de mim não há Salvador. Por isso que Jesus disse, eu sou o único caminho. Eu sou a realidade que salva, a verdade. Eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai. Ninguém pode se tornar novamente na imagem do Pai, a não ser através de mim. A não ser que eu pegue você nos meus braços e te conduza de volta, como o pastor faz com a ovelha ferida. E ele mostrou várias vezes que ele tem feito isso. Ele nos pega nos braços e nos leva de volta. O que é o fracasso do homem? O pecado. Aí você vai dizer assim, mas por que então eu não cometi esse pecado de Adão
E já nasce com esse fracasso? É, porque nós somos herdeiros de Adão. Filho de escravo, escravo é. Todos nós nascemos escravos. Então, filho de cachorro é cachorro, filho de peixe é peixe, filho de Adão é Adão. Adão é maldito, todos nós nascemos no mundo maldito. Então, aqui, ó, no livro, na carta aos Romanos, no capítulo 7, o Espírito fala assim, ó, eu sei, um homem falando, eu sei que em mim eu, um homem, na minha carne não habita nenhum bem, não habita nenhuma bondade, não habita. Nenhum de nós é bom. Um jovem chegou para Jesus e falou assim, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre. Aí Jesus falou assim, por que você está me chamando de bom? Para você eu sou um homem, sou um mestre, um grande mestre de religião, você nunca entendeu que eu sou Deus. Você nunca entendeu, jovem, que eu nasci de uma virgem e sou Deus na terra. Mas você acha que eu sou apenas um homem. Ora, se eu sou apenas um homem, por que você está me chamando de bom? Porque aquele homem não acreditava que Jesus era Deus e chamou Jesus de bom. Jesus falou assim, não, você está se contradizendo. Para você me chamar de bom, você tem que admitir que eu sou Deus. Porque não existe ninguém bom a não ser um que é Deus. As pessoas não entendem, acham que Jesus estava renegando a divindade. Não. Jesus estava repreendendo aquele homem por ser incrédulo, por não acreditar na divindade dele. E Jesus falou assim, ó, quem não crê em mim como Deus, nunca verá a vida. Em João 14 ele fala, mas quem crê em mim, como diz as Escrituras, entende que eu sou Deus, as obras que eu faço ele também fará. Nunca jamais entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quer dizer, passou do fracasso. Porque Jesus é o remédio. Mas para você tomar esse remédio, você tem que saber quem ele é. Então, se você acha que Jesus é um boneco aí da Igreja Católica Romana, da Igreja Batista, que Jesus é uma criação, que Jesus é... Você está fracassado, você está com o remédio errado. Você precisa ter a revelação de quem é Jesus Cristo. Saber quem é Jesus Cristo é tão importante que ele perguntou assim para os seus discípulos uma vez, ele fez uma pequena enquete com seus discípulos e perguntou assim, meus irmãos, o que as pessoas aí fora estão falando a respeito de mim? Elas estão dizendo que eu sou quem? Que eu sou o quê? Aí os apóstolos falaram assim, mestre, alguns estão dizendo que tu és o profeta Elias, que voltou. Outros estão dizendo que tu és o profeta Jeremias. Outros estão dizendo que tu és João Batista, que Herodes matou e que ressuscitou. E alguns dizem que tu é algum dos profetas do passado. Aí Jesus falou assim, e vocês? Vocês acham que eu sou o quê? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro falou assim, tu és o Cristo, tu és o Messias. O Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Jesus colocou os olhos sobre aquele homem e disse assim, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Porque quem te mostrou isso, quem te deu essa verdade e essa revelação, não foi a carne, não foi o sangue, não foi a sua herança genética do seu pai, não foi a tradição dos judeus, não foi a sua escola. Quem mostrou para você quem é Jesus Cristo foi meu Pai que está no céu. Por esse motivo eu te digo, você não é Simão, você é Pedro, você é uma pedra que eu vou polir e vou encaixar sobre a rocha das eras. E você é uma pedra. E sobre esta rocha que você tem, que é a revelação a respeito da minha pessoa, eu edificarei cada membro da minha igreja. Então, para mim ser cristão, eu tenho que ter a mesma revelação de Pedro. E é uma revelação que eu não adquiro através de teologia nem de livros. É um ensino que vem diretamente do Pai para mim. Claro que a Bíblia é um meio para obter essa revelação. Mas tem muita gente lendo a Bíblia e acha que Jesus nem Deus é. Existem muitos os teólogos liberais mesmo, não acreditam na divindade. Os teólogos liberais não acreditam no nascimento virginal de Jesus. Negam os milagres, negam a ascensão de Cristo, negam o ministério de Jesus no céu hoje, assentado no próprio trono de Deus, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, garantindo a herança que ele comprou para nós. E eles sabem a Bíblia de capa a capa.
Então, meus preciosos irmãos, para você ser salvo, você precisa de revelação, você precisa saber quem é Jesus Cristo. E aí Jesus falou, ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e aquele a quem o Pai o quiser revelar. Então, essa é a saída. Eu sei que você não pode obter revelação por você mesmo, mas se você tem um desejo profundo no seu coração, se você tem sede de ser uma pessoa melhor, se você tem sede de falar, eu gostaria de se viver uma vida reta, eu gostaria de viver uma vida pura, eu gostaria muitíssimo de não ser escravo de bebida, escravo de adultério, eu gostaria muito de não viver amarrado pela paixão por uma prostituta quando eu tenho uma esposa em casa, que é uma boa mãe, é uma boa dona de casa, e eu gostaria muito de estar livre disso, mas eu não consigo. Você é fracassado. A solução é aqui, ó. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia. Creia que Ele é Deus. Aceite-o. Aproveite essa live, irmão. Convide a Jesus para entrar no seu coração. Existem muitas pessoas nas igrejas escondendo atrás de denominação com uma vida de escravidão no pecado, porque são pessoas que nunca nasceram de novo. E por que não nasceram? Porque não acreditaram em Jesus. Acreditaram em teologia, acreditaram em igrejas, acreditaram em denominações. O pai dessas pessoas não é Deus. O pai dessas pessoas é a igreja. Pode chamar a igreja de pai, porque obedecem à igreja, obedecem os credos, os dogmas, e a Bíblia não é lida, mas os livros teológicos daquela igreja eles leem. E parece que existe uma idolatria para defender sua igreja. Você quer ver um denominacional ficar furioso? Fala para ele que a igreja dele não foi fundada por Deus. Fala para ele que a igreja dele é uma ferramenta que o anticristo vai usar para perseguir o verdadeiro cristão. Ele vai ficar furioso com você. Ele é capaz de te matar. Porque esses homens, eles são filhos da igreja. Mas, irmão, se o seu coração não está cheio de doçura, se você ainda está ainda em raiz de amargura, se você não consegue viver uma vida virtuosa, se você não consegue viver uma vida vitoriosa sobre o pecado, eu quero dizer para você, irmão, essa vida existe. Eu também fui escravo do pecado, mesmo como crente, passei muitos anos numa escravidão, quando eu era assembleiano, lutando, feito um louco para vencer fraquezas da minha mocidade, pensamentos malignos, desejos terríveis. E eu me exasperava, eu orava, eu jejuava, eu clamava, eu chorava. Às vezes eu não queria mais ir para a igreja, eu tinha vergonha de me encontrar com meus irmãos. Quem é jovem e moço sabe do que eu estou falando. Mas um dia eu tive a revelação de Jesus Cristo. Um dia Deus me mostrou, não é o que você faz, meu filho, é o que eu faço. Não é o que você é, meu filho, é o que eu sou. Você não é salvo por fazer o bem, por obras. Você é salvo pela fé em mim, crendo que eu sou Deus. Livre-se, ele me disse, livre-se desses credos, livre-se dessas amarras criadas pelos homens e seja meu servo. Não seja servo de igreja, não seja escravo de igreja, seja meu escravo. E ele me libertou. E agora eu estou livre. No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui, do vil faraó, que representa Satanás. Triste, bem triste andava, meu coração chorava, e eu dizia, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste andava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó sim. Moisés aqui representa Jesus indo ao Satanás, falando, solta meu filho. Moisés foi ao Faraó e ele disse assim, deixa sair meu povo para me prestar culto, assim diz o Senhor. Faraó se enfureceu, sim, sim, ó sim. Satanás se enfurece. Não quer deixar você sair do bar. Não quer deixar você sair do motel. Não quer deixar você sair dessa vida de amargura, de raiva, de inimizade. Não quer deixar você largar
as coisas que são pecaminosas, os prazeres secretos pecaminosos, e segura, não vou libertar esse homem, não. Faraó se endureceu, sim, ó sim. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, aí Cristo vem, irmão, com a espada desembainhada. E ele força o diabo a te soltar. O diabo não te solta de graça. Ele te solta pela força de Jesus Cristo. Clame a Jesus. Clame a Jesus nessa noite. Ele disse assim, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. E se vocês aprenderem de mim, se vocês me aceitarem, se vocês aceitarem meu jugo, as minhas leis, as minhas normas, se vocês aceitarem que eu seja o rei de vocês, e que o diabo não seja mais o rei de vocês, que o dinheiro não seja mais o rei de vocês, que o sexo não seja mais o rei de vocês, que a bebida, as diversões, a vaidade, a mentira, nada disso mais seja o rei de vocês. Mas se vocês aceitarem que eu seja o rei de vocês, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Eu quero dizer para vocês, isso é real. Está valendo, ainda hoje vale. Jesus Cristo está aqui para garantir isso para mim e para qualquer um que está me ouvindo agora por essa live. Irmão, no seu quarto onde você estiver aí, ou no seu carro, você só precisa, no seu pensamento, dizer, Jesus, eu acredito nisso. O Senhor conhece o meu pensamento. Eu não vou levantar minha mão, não. Você pode orar só no pensamento, irmão. Dizer assim, Jesus, eu acredito que o pastor Nelson está falando a verdade. Porque tudo que ele está falando faz sentido. Tudo que ele está falando está de acordo com tua Bíblia. E tua Bíblia não tem erro. Tua Bíblia não tem erro histórico, tua Bíblia é divina. Se houver um erro na Bíblia, são erros dos copistas, são erros humanos. Deus, eu creio que esse homem está falando a verdade. Se ele está falando a verdade, Jesus Cristo é a salvação para mim. Jesus Cristo me foi dado, ele deu Deus. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para qualquer pessoa, qualquer mulher, qualquer homem, qualquer adolescente, qualquer velho, qualquer moço, qualquer moça, não importa a sua condição, irmão, não importa a sua cor, não importa o que você fez, não importa se você está preso, não importa, irmão, não importa quão embaraçada esteja a sua vida, se você crê em Jesus Cristo. Agora, neste exato momento que você acredita, você é livre. E Deus chega com a espada, com as 10 pragas que estão lá no Egito, representando o que Deus faz com os demônios das nossas vidas. Maria Madalena tinha 7 demônios. Parecia que não havia esperança para Maria Madalena. Jesus Cristo chegou e falou, sai, Satanás, de Maria Madalena. Ela se tornou uma santa de Deus. A mulher samaritana, ela tinha os demônios que não deixavam ela ser uma boa esposa, porque ela queria mandar do marido. E a Bíblia diz que a mulher tem que obedecer seu marido, não tem que mandar em marido. A mulher tem que entender que uma casa só pode ter uma cabeça. E Deus determinou que a cabeça será o homem. E que essa liderança, esse governo do homem, será feito com amor, se inspirando em Cristo, que deu a vida pela igreja, que é a esposa de Cristo, e que o homem dá a vida pela sua esposa e faz dela a rainha do lar e compartilha com ela essa autoridade que ele tem, da mesma maneira que Cristo compartilha com a igreja a autoridade que ele tem. Mas a igreja não pode avançar e criar normas e querer dar ordem para Cristo. Tem mulheres que põem normas dentro de casa. E não, você chegar aqui depois das 10 não entra. O que é isso, gente? Se você chegar 2 da madrugada, vai dormir lá fora, dorme no sofá. O que é isso, gente? Crente fazendo isso? Não, você quer mudar daqui do bairro para outro, eu não aceito, eu fique aqui. Você quer mudar de cidade, se você for, vou para casa da minha mãe. O que é isso, mulher? Como é que esse casamento vai perdurar? Não pode. O casamento é um monstro, tem 2 cabeças. É uma cobra de 2 cabeças. É uma cabeça indo para a esquerda, a outra para a direita. Não. Você pode ter o marido mais tolo, mas não esqueça, Deus colocou autoridade para guiar nele. E você pode até negociar com ele, mas respeitando a autoridade dele.
Então, irmão, então, irmã, se você se tornar uma cristã hoje, você vai acontecer com você que nem aconteceu com a mulher samaritana. Por ser autoritária, por ser mandona, ela casou 5 vezes e não conseguiu ser feliz no casamento. Aí no 6º casamento ela nem casou, ela se tornou amante de um homem que era casado. Mas Jesus a amava. Jesus te ama, irmão. Jesus te ama. E quando Jesus estava pregando lá na Judéia, aquele povo lá, aqueles fariseus, começaram a dizer assim, esse Jesus de Nazaré aí está fazendo mais discípulo do que João Batista. Esse Jesus de Nazaré aí está batizando muita gente. Jesus falou assim, vai ter perseguição. Eu vou embora, eu vou para Galileia. Porque Jesus ele não busca conflito. Jesus sabe que ele tinha que morrer, mas não antes do tempo, irmão. Que negócio é esse de você se expor à morte antes do tempo? Isso é uma temeridade. Que negócio é esse de você não proteger a sua casa? Que negócio é esse de você não colocar segurança, tramelas e maçanetas na sua casa? Que negócio é esse de você não colocar travas no seu carro? Não, eu sou crente e Deus me protege. Não. Jesus era Deus. Mas quando os fariseus começaram a ameaçá-lo, ele falou assim, vamos nos retirar. Porque ele era homem. Você não pode abusar da autoridade que você tem. Você tem que entender que você é homem. Deus quer que você seja humilde. Que você não seja arrogante. Tá bom? Deus quer que você administre bem seu dinheiro. Não, vou gastar à vontade, porque eu sou filho de Deus. Vai ter dinheiro sobrando para mim. Não faça isso. Não, vou gastar à vontade a minha saúde. Deus é meu curador. Não faça isso. Seja sensato, seja central, tenha equilíbrio, seja prudente. Jesus nos ensinou essas coisas. E então, ele foi embora. Na hora de ir embora, ele tinha 3 caminhos para voltar para Galileia. E ele escolheu o caminho mais difícil. E aí a pessoa não entendeu, mas mestre, você vai lá, você vai passar por Samaria. Vai aumentar a viagem mais dias. Os samaritanos não nos aceitam. Os samaritanos, existe entre nós e os samaritanos uma rixa, uma briga, um racismo, uma briga religiosa que muitas vezes é pior do que briga de etnia, de raça, de cor de pele. E aí Jesus falou assim, não, eu tenho que passar por Samaria. É uma maste, é um mistério, é um sine qua non. Eu não posso ficar sem passar por Samaria, eu sou obrigado a ir. Mas por que será que ele é obrigado a passar por Samaria? Sabe o que era? Porque ele falou assim, vou me encontrar com aquela minha filha, que já casou 5 vezes, coitada, e é infeliz. Vou me encontrar com ela. É por esse motivo que eu tenho que ir. E então, quando ele chegou em Samaria, bem na hora do almoço, ele se assentou perto do poço lá, onde a mulher ia pegar água. Ele sabia que a mulher ia pegar água às 12 horas. Era estranho, porque as mulheres não pegam água às 12 horas. Só as mulheres de má fama é que pegavam a água nesse horário, porque a cidade estava parada, todo mundo almoçando dentro de casa. E as mulheres de má fama, para não se sentir constrangidas diante das mulheres de família, diante das virgens, elas iam nesse horário pegar água, meio-dia. E então, as virgens da cidade, as mulheres de família, iam pegar água às 6 da manhã. Mas as mulheres que eram consideradas, essas mulheres aí, não queremos contato com elas. Elas iam pegar água meio-dia. Elas eram desprezadas, mas Jesus não a desprezou. Jesus sentou-se lá e ficou esperando ela chegar. Os discípulos foram na cidade de Sicar, comprar comida. A palavra Sicar significa cidade dos bêbados. E Jesus vai mandar comprar comida no meio de samaritanos, que judeu não podia tomar água, não podia comer, não podia pousar em casa de samaritano. E ainda vai numa cidade que é a cidade dos bêbados e manda comprar comida lá. Isso significa o quê? Jesus traspassa, irmão, os preconceitos. Jesus traspassa as nossas crenças religiosas, denominacionais. O amor faz isso, ele é Deus, ele está acima dessas confusão que a gente cria. E ele ficou ali, sentou-se ali. Aquela mulher chegou, se aproximou, ela deve ter ficado, um homem aqui nesse horário, esperava não encontrar ninguém, o que é que esse homem está fazendo aqui na hora do almoço? E ela foi se aproximando, aí ela encheu o cântaro de água,
E quando ela estava voltando, com o cântaro cheio, ele falou assim: mulher, dá-me um pouquinho de água para beber. A mulher se assustou. Falou: mas como? Você é um judeu? Pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí, porque os samaritanos não conversavam com o judeu não conversava com o samaritano. A arrogância maior era dos judeus. Os samaritanos queriam se aproximar dos judeus, mas os judeus se julgavam melhor, mais santo. Diz: não, vocês são condenados, malditos samaritanos, adoradores de ídolo. O templo de vocês aqui, ó, no Monte Gerizim, é um templo maldito. Jeroboão criou um bezerro de ouro. Vocês são um povo miscigenado, misturado. Vocês não são judeus de sangue puro. E não queria, mas Jesus não está olhando para isso, irmão. Não interessa quão enrolado você esteja no seu pecado. Não interessa quantos casamentos você não conseguiu. Hoje chegou o grande dia. Hoje é o grande dia, irmão, de Deus fazer uma mudança, uma virada na sua vida. E então ele falou assim: como pode você, um judeu, me pedir de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Ele falou assim: mulher, você não sabe quem eu sou. Você acha que eu sou um judeu, mas realmente você não sabe quem eu sou. Se você soubesse quem eu sou, e se você conhecesse o dom de Deus, ou seja, se você conhecesse o presente de Deus. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Quando Jesus nasceu, os anjos apareceram para aqueles pastores na colina de Belém e disseram assim: hoje nasceu para vocês o Cristo, o Salvador do mundo. Nasceu para vocês, ele é de vocês, é um presente de Deus. Irmão, Deus coloca Jesus na sua mão como um presente, irmão. Não despreze isso. Não despreze isso. Você sabe quem é Jesus? Jesus é o incomparável. É incomparável no seu nascimento, é incomparável na sua morte. Quando Jesus morreu no meio-dia, houve trevas sobre o planeta todo. No meio do dia, houve trevas. Quando Jesus nasceu na madrugada, no meio da noite, houve luz. Jesus é incomparável na sua maneira de entrar no mundo. Ele entrou de forma virginal. E Jesus é incomparável na forma de sair do mundo. Ele saiu de forma sendo arrebatado, elevado aos céus, fisicamente falando. Nunca jamais um homem entrou no mundo dessa maneira e nunca jamais um homem saiu do mundo dessa maneira. Jesus é incomparável na forma como ele saiu do túmulo. Ele saiu com o corpo glorificado. Porque Lázaro saiu do túmulo também, mas saiu com aquele corpo velho, que depois ele morreu. E o túmulo de Lázaro existe lá até hoje. Então, se você conhecesse o dom de Deus, irmão, se você soubesse quem é Jesus, você não esperaria um segundo. Você o abraçaria hoje. Você o aceitaria hoje. E ele falou para aquela mulher: você acha que eu sou um judeu? Você não sabe quem eu sou. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria. E eu te daria água viva. Olha aí. Qual é o nosso fracasso? É que nós não temos água viva. Todos pecaram e estão destituídos da água viva. Todos pecaram. A água viva é Deus. A água viva é o Espírito de Deus. Você me pediria, mulher, e eu te daria a vida eterna. A água viva é a vida eterna. Ele está falando de eternidade para ela, ele está falando de vida eterna. Aí ele falou assim: ó, homem do céu, o poço é fundo e você não tem como tirar água. Aonde você vai achar aqui, nessa região, água viva para me dar? Porque água viva, na linguagem deles, é água corrente, que corre no ribeirão, é água corrente, água viva. E a água da cacimba dela era água parada, que era um lençol freático. Inclusive, no livro de João, quando fala que é o poço de Jacó, a palavra que aparece lá é frear, que é um nome, uma palavra grega, poço frear, que quer dizer poço freático. Porque o lençol lá embaixo segura a água e freia a passagem da água e acumula aquela água parada. Lençol freático não borbulha, não borbulha. Deus falou assim: não, eu te dou uma água que borbulha para a eternidade. Esse seu poço aí é parado. Aí ela falou assim: você é melhor, maior do que Jacó, o grande profeta Jacó, o pai da nação de Israel, o pai das 12 tribos. Você é maior do que ele? Ele bebeu dessa água aqui. Os filhos dele bebeu, os animais dele bebeu. Aí Jesus: se eu sou maior, eu sou Deus, mulher. Mas ninguém sabe.
Ninguém sabe que ele é Deus, ninguém sabe que ele é o Messias. Ninguém sabe que ele é o Filho de Deus. Aí ela falou assim, você é maior? Aí ele falou assim, ó, é dessa água aí. Quem beber volta a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu dou nunca mais terá sede. Porque a água que eu dou vai formar na pessoa uma fonte que vai jorrar eternamente. A mulher, eu não sei, irmãos, por que ela falou aquilo. Talvez ela esteja brincando um pouquinho. Ela falou assim, Senhor, dá-me então dessa água, para que eu não tenha que vir aqui todo dia, meio-dia, tirar. Dá-me dessa água. Aí ele falou assim, ela está pedindo, na verdade, a água que eu estou falando, e a água que eu estou falando é o Espírito Santo. Ela não sabe o que está pedindo, mas eu sei o que ela está pedindo. Eu sei o que ela precisa. É assim, irmão, você pede uma coisa, não sabe nem o que está pedindo, mas Deus sabe o que você precisa. Às vezes, irmão, você pede assim, oh, Deus me dá paz, Deus manda guerra. Oh, Deus me dá saúde, Deus permite uma doença, Deus sabe que a gente precisa. Confia em Deus, irmão. Confia em Deus. Você fala assim, me manda prosperidade, Deus manda uma crise financeira. Confia em Deus. Ela falou, me dá água. Você quer estar pensando em água natural, água que borbulha. Aí ele falou assim, vai, chama teu marido e volte aqui. Porque agora nós vamos falar de assuntos que tem que estar, o seu marido tem que estar presente. Um rabino não pode falar das coisas de Deus sem a presença do marido, porque a perfeição de uma mulher passa pelo marido. Uma mulher não pode tomar decisões sem a autorização do marido com relação à religião. E agora, você é uma mulher compromissada e para você ouvir as coisas que eu tenho para falar, eu tenho que ter o seu marido presente. Aí ela se irritou, porque ela não gostava desse negócio. Ah, o meu marido é o meu conselheiro, meu marido é o meu sacerdote, meu marido é meu pastor, meu marido é quem pode me orientar espiritualmente. Ela sempre foi arrogante, ela sempre brigou com os maridos. Ela tinha um homem, um amante, a quem ela devia pelo menos prestar consideração. Ela falou assim, eu não tenho marido. Não tenho marido. Se quiser falar das coisas de Deus para mim, sem intervenção de marido, fale. Se não quiser, não fale. Esse é o tipo da mulher com quem Jesus estava conversando. Não tem um marido. Aí Jesus disse, megera, o Espírito Santo vai te domar. Vai te domar. A megera será domada por Deus. Aí Jesus falou assim, é verdade que você não tem marido, você já teve 5. Perdão. Você já teve 5 maridos. E esse com quem você está vivendo agora não é seu marido. Isso você realmente falou, mulher, em verdade. Aí, irmão, ela desabou. Toda aquela arrogância dela desabou. Baixou os olhos. Falou assim, Senhor, vejo que tu és um profeta. Mas Jesus não te condena, irmão. Você sabe tudo da minha vida. E um profeta, eu sei, Senhor, que um profeta é uma pessoa de Deus com capacidade para explicar a Bíblia, a lei e os ensinos das coisas de Deus. E já que eu estou diante de um profeta, eu gostaria de saber qual é o lugar certo de se adorar a Deus. É aqui, nesse templo, aqui no Monte Gerizim? Ou é lá em Jerusalém, como vocês judeus dizem? Ele falou assim, mulher, vocês adoram o que vocês não sabem. Tá vendo, irmão? As pessoas ficam adorando o que não sabem, adorando uma coisa que desconhecem, um Deus falso. Vocês adoram o que vocês não sabem. Mas nós, judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem por meio dos judeus. Claro, Jesus é filho de judeu, nasceu lá dentro. Ele foi introduzido dentro daquela nação. A nação de profetas. A Bíblia toda escrita por judeus. Então ele falou,
A salvação vem por meio de judeus. Eu quero dizer para os irmãos trinitarianos, judeu até hoje nunca acreditou em Santíssima Trindade. E Jesus falou, o judeu tem a revelação correta a respeito de Deus. Esse negócio de dizer que existe 3 pessoas em Deus é uma idolatria. Não existe 3 pessoas em Deus. Existem 3 grandes atributos, 3 grandes modos em Deus. O atributo de Pai, que é o Senhor, o atributo de Filho, que é Jesus, o atributo de Espírito Santo, que é Cristo. Aí está o nome de se batizar, Senhor Jesus Cristo, Atos 2:38. Então, perdão, irmão, estou com esse cigarro na garganta. Você me perdoe. Então, ele falou assim, mulher, não é aqui, mas contudo, a hora chegou em que nem neste lugar, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Deus é Espírito. Deus não é uma questão de geografia, mulher. Deus é Espírito e Deus é verdadeiro. E importa que aqueles que desejam adorá-lo, que o adorem em espírito e em verdade. Vai chegar o dia, mulher, que não tem necessidade de templo, nem sacrifício de animais. Será uma religião espiritual. As pessoas vão receber o batismo do Espírito Santo. Elas receberão um sinal. A lei estará escrita no coração. E o templo será a própria pessoa. Ela não dependerá de ir para uma igreja para se encontrar com Deus. Aonde ela estiver, ali Deus estará. Aqui, ó, a mensagem, ó, dedicação do profeta Irmão Brana, dedicação. O profeta diz assim, nós somos o templo de Deus. Não tem que se preocupar em dedicar prédio. Nós estamos na mensagem com pastores aí, encabulados com templos grandes. Nosso templo, Deus está aqui dentro. Gente, aqui, ó, Paulo fala assim, ó, Irmão Brana diz assim, ó, parágrafo 91 da mensagem, dedicação. Ó, aqui é o templo de Salomão, aqui é a foto dele, ó. A foto do templo de Salomão, ó. Essa é a mensagem de dedicação. Irmão Brana diz assim, ó, Deus sempre enche seu templo. Qual é o templo de Deus? No dia da dedicação, ele enche seu templo. Ele enche o templo de si mesmo. A mesma coisa hoje. Hoje, no cristianismo, Deus enche o templo. Mas qual é o templo que Deus enche? É a igreja. É o templo de Salomão, lá do Brás. É a maior igreja do mundo, da Coreia, lá. Qual é o templo que Deus enche? Aqui, ó. A mesma coisa hoje. Deus encherá cada templo que se dedicar completamente a Ele. É o templo que se dedica a Ele. Não é pessoas dedicando casas, mas é um templo vivo se dedicando. Qualquer pessoa que deseje a Deus, Deus encherá essa pessoa. O templo não é este pequeno edifício aqui. O templo não é o de Salt Lake City, o grande templo mórmon. O templo não é o templo de Roma, o Vaticano. O templo é você. Você é o templo em que Deus quer habitar e se expressar através de você, para que todas as nações possam conhecê-lo, possam conhecer a Deus através de você, irmão. Você é o agente de Deus. Vocês são imagens vivas de Deus, através das quais Deus deseja trabalhar. Olhou para aquela mulher e disse, mulher, quando você receber o Espírito, quando você receber a verdade, você será o templo. Aonde você estiver, Deus estará. Deus morará no seu coração. Ela respirou fundo. E ela falou assim, que coisa maravilhosa. Que ensino diferente. Eu sabia que havia uma lacuna na lei de Moisés. Eu sabia que havia uma lacuna em todo aquele cerimonial de sacrifício de animais. Eu sabia que todo aquele sistema legal de leis era só uma sombra. Eu sabia. Olha só, a mulher que era tudo isso, que teve 5 maridos, no entanto, era uma mulher espiritual. Porque tinha fome de Deus. Ela falou assim, Senhor, eu sei que o Messias, o Filho de Deus, está vindo aí.
E quando o Messias chegar, ó profeta, até agora ela não sabe que Jesus é o Messias. E ela está toda feliz porque está diante de um profeta que está dando resposta que satisfaz o anseio dela. Mas ela está falando agora do Messias. E ela sabe que esse profeta conhece o Messias, porque um profeta que não conhece o Messias é falso profeta. Aí ela falou assim, ó profeta Galileu, eu tenho certeza que o Messias está chegando, eu sinto no ar. A energia carregada, está tendo uns movimentos aí, surgiu um tal de João Batista, está tendo um movimento aí, eu sinto no ar que alguma coisa está acontecendo, o Messias está chegando. E eu tenho certeza, profeta, que quando o Messias chegar, vai nos ensinar tudo. Tudo. O que é tudo? Tudo é perfeição. A palavra holy significa tudo. De onde vem a palavra holístico. E holy quer dizer santo. Não haverá mais lacuna, nós estaremos no tudo. Cristo é o tudo, irmão. Cristo é a solução. Cristo é o remédio. Ele vai nos levar para o tudo. Ele vai nos levar para a perfeição. Efésios, aprova a Deus congregar em Cristo todas as pessoas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Fazer o dele rei de todos. Quando o Messias chegar, a luz vai brilhar, profeta, e nós saberemos tudo. Jesus colocou aqueles lindos olhos sobre aquela mulher, olhou bem nos olhos dela e disse assim, eu sou ele. Eu que estou falando contigo. Irmão, a mulher mudou. Imediatamente a mulher mudou. Ela foi salva, foi liberta. Ela nasceu de novo naquele exato momento. E agora, irmão, o Messias está aqui olhando nos seus olhos, espiritualmente falando, está dizendo para você, mulher. Está dizendo para você, moço e moça. Está dizendo para você, eu sou o Messias. Eu sou o Salvador do mundo. Todo aquele que crê em mim tem vida eterna. Nunca jamais entrará em condenação, mas passou automaticamente da morte para a vida. Nesta hora chegaram os discípulos, estou concluindo, pastor Luiz Carlos. Chegaram os discípulos, o mestre está conversando com uma mulher? Sozinho? O que está acontecendo com o mestre? Ah, Jesus passa por cima de tudo isso. E aquela mulher estava em fogo. Deixou o cântaro lá. Gente, o cântaro representa a vida dela, é a água só. É a vida dela. Quer dizer, a minha vida não mais interessa. Eu agora encontrei algo novo, deixou o cântaro lá e saiu correndo. O profeta disse que os cabelos dela assim, pareciam uma bandeira no céu voando. E aquelas roupas daquelas mulheres daquele tempo, aquelas roupas folgadas, parecia a bandeirola. Era a corrida da vitória, pastor Luiz Carlos. A corrida da alegria, a mulher festejando, correndo e gritando, gente, vem ver, vem ver. Vem ver um homem que me contou tudo a respeito da minha vida, que me ensinou os mistérios de Deus. Vem aqui, venha ver se ele não é o Messias. E o povo começou a chegar ao redor daquele templo. E aqueles apóstolos, mestre, come. Mestre, come. Uma comida eu tenho para comer, que vós não sabeis. Ele tem comida aqui? Olha, alguém trouxe comida para ele? Será que essa mulher trouxe comida para ele? Aí ele falou assim, vocês não vivem dizendo que falta 3 meses para chegar a colheita? Aí ele apontou para aqueles samaritanos que já estavam chegando ali, mais de 100 ao redor. Sim, levantai vossos olhos e veja os campos, que são as pessoas. Veja os campos que estão prontos para a ceifa. Você acha que eu vou parar agora para comer? Eu vou pregar para esses samaritanos? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade do meu Pai que está no céu é aquele de todos estes que Ele me deu. Nenhum se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Eu os tire do fracasso, pastor Luiz Carlos. Eu os leve para o remédio de Deus, que é a ressurreição, é o Espírito Santo, é o sinal, é a vida eterna. Eu vou pregar para eles. E Jesus voltou-se para aqueles homens e começou a pregar. Quando Jesus falou umas coisas, eles falaram assim, Senhor, fica na nossa cidade um tempo. Ele ficou 2 dias. E ele pregou para todos eles, curou eles, salvou aquele povo. No final, aquele povo disse para aquela mulher samaritana, mulher,
Já não é pelo teu testemunho que a gente crê, mas nós mesmos temos visto a glória deste homem e estamos convencidos de que ele é o Salvador do mundo. É aí, irmão Luiz Carlos, que olha só para você ver como é que é as coisas. O samaritano não falou ele é o Messias, ele é o Salvador do mundo. Porque quando fala ele é o Salvador do mundo, inclui nós, samaritanos. Ele nos ama, ele veio aqui na nossa cidade de Sicar, na cidade dos bêbados. E Jesus fechou aqueles bares e levantou uma grande igreja na cidade de Sicar. Ele é o remédio, ele é a resposta, ele é tudo em tudo.